Não, Isso. nossa, aí, assim, e a dublagem aconteceu na minha vida sem querer, né? Ah. Quer dizer, não é sem querer. Não é que é sem querer. Sem querer a iniciativa. Não era, você não estava pensando Não em ser estava uma pensando, dubladora. nunca pensei. Nunca fui aquela pessoa que fazia vozes quando era criança, que imitava alguém. Aliás, eu não sei imitar ninguém. Não me peça para imitar, que eu não sei imitar. Sou péssima para imitar, sou péssima. Péssima. Por isso que eu tenho que estar dentro do personagem, entendeu? Aham. Senão eu não consigo realizar, porque eu tenho que entrar, não é imitar. Né? Adoro quando a pessoa imita fulano de tal. Eu não imito ninguém, eu não sei imitar ninguém. Não imito, não me peça para imitar. E aí, assim, eu não tinha a menor assim, intenção, porque não era uma coisa que já vinha em mim, sabe? Uhum. Essa coisa. Porque tem gente, né, que de criança já. Né? Não tinha nada disso. Uhum. Não tinha nada disso. Aí eu estava fazendo algumas coisas de teatro e tal, e um belo dia, eu estava assim, aquela coisa de abrir jornal. Antigamente a gente lia jornal, né? Lia classificados. Classificados. Páginas amarelas. Páginas amarelas, o negócio do classificados. Então, aí um dia estou lá abrindo, lendo o jornal, e aí de repente um quadradinho assim, pequenininho. Curso de dublagem com Newton da Mata para futura contratação na Herbert Richards. Foi assim, simples assim. Eu olhei e falei, dublagem? Nunca pensei em fazer isso, mas deve ser interessante. Mas assim, exatamente assim, deve ser interessante. Sou atriz, vou aprender uma coisa nova, no mínimo. No mínimo. Vamos lá, vou fazer esse curso aí. Porque na época ninguém dava curso. Não tinha. Não existia isso, entendeu? Acontecia assim, de tempos em tempos, né? Mas muito raro, muito raro. E aí, da Mata, eu falei, vou lá. E aí, no curso já deu o clique. Uhum. No curso, foram 3 meses de curso. E aí, assim, eu olhava para aquilo e falava assim, eu sei fazer isso. Uhum. Eu sentia isso que eu não senti na televisão. Sim. E aí, saí 3 meses depois, estava contratada na Herbert. É isso. Você sentiu, conseguiu ter essa capacidade de perceber, né? O lugar onde você ia navegar ali com mais tranquilidade, né? Isso é para mim. Uhum. É aquela sensação, isso é para mim. Uhum. Né? Faz parte. E foi assim, de um anúnciozinho de jornal que eu falei, vou falar. O que é isso, né? Dublagem, vou lá ver. Porque não tinha o que tem. Primeiro, assim. Você não tinha o conhecimento do que era, nem quem era. Nós fomos, durante muitos anos, ilustres anônimos. E foi ótimo. Né? Porque tinha gente que se incomodava muito com isso. Eu nunca me incomodei. Nunca me incomodei das pessoas não saberem quem eu era, o que eu não fazia, o que eu fazia. Isso foi uma coisa que nunca me incomodou de verdade. Uhum. Tanto que começou a me assustar quando as pessoas começaram a saber quem eu era. Uhum. Eu fiquei um pouco assustada, de verdade também. Porque não estava acostumada. Não estava acostumada com isso. Não. Mudou muito isso. Mudou, né? mudou muito. Estamos aqui fazendo um podcast. Demorei muito para entender o que era um podcast, por exemplo. TikTok, então, nem me pergunte. Não tenho ideia do que seja. Mentira. Duvido que você não fala. Desenrola, mas não, faz. Joga de ladinho. Você não acredita. Não, eu sei o que é isso, porque saiu do TikTok, entendeu? Mas assim, não tem... Eu sou de outra geração de verdade. A dancinha do TikTok. De verdade, entendeu? Assim, né? Até para fazer coisas, outro dia até fiz um trabalho, mas assim, as pessoas tiveram que me explicar o que era, porque eu não sabia o que era. Mas é normal, né? Não, claro, mas o que eu tô falando, né? Tem essa coisa geracional mesmo, né? Tem uma coisa geracional, não tem jeito. Não tem como. Em todas as gerações acontece Com isso. certeza, em todos os trabalhos Hoje em dia eu entendo quando eu falava alguma coisa e minha mãe falava, que é isso? O que é isso? É engraçado quando você ouve o pai ou a mãe falando assim, o que é isso? Tipo assim, o que você tá fazendo aí? Né? Assim, pô, você não sabe o que é isso?
Não. Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. E é isso mesmo. Né? E é exatamente, mas é exatamente isso. E assim, por exemplo, hoje em dia, ninguém vai saber o que é você dividir bancada. Né? E era uma delícia. Né? Da mesma forma que hoje em dia é delícia você ficar fazendo seu trabalho no seu home studio, que é uma delícia. Que é, exatamente. Mas naquela época, né, era muito especial você dividir a bancada, porque a energia da cena... rolava porque era isso, né? Tava gravando troca, todo mundo junto. Exatamente. Que hoje em dia, quem entrou já na coisa de individual... Não sabe essa energia que era trocada. Não conhece isso. Não, e se colocasse nessa situação, talvez fosse até difícil. Nossa, ia sair correndo. Eu ia sair correndo. Primeiro que não tem a capacidade... Você não podia errar tanto, porque um errava, tinha que voltar todo mundo. Aí o outro errava... Eram só 2 canais. Exatamente. Né? Então, assim, era outra coisa. Era outra coisa. Mas a gente aprendia a fazer muito bem. Tinha que prestar muita atenção. Porque tinha que se preocupar realmente. Hoje em dia, por exemplo, eu não faço diferença por ser Pro Tools, de falar, beleza, dá para resolver isso aqui, eu não vou sincar, automaticamente... Não, pois é. Eu não consigo não pensar como eu pensava naquela época. Sim, não consigo, sim. é meu. Sim. Mas eu acho que as pessoas que estão aprendendo agora têm grandes possibilidades de ter aquelas coisas. Comecei depois, mas eu sei que depois vai puxar. Isso já... Até vai, mas não é bonito, não. Não é chique, não. Não é chique, mas acho que é um pensamento que talvez possa existir, né, daqui para frente, né? Que pra gente tudo se resolve. Faz gente aí que depois ajeita. Pra gente não é natural. Nunca é natural. Não é chique, mas hoje em dia é o que temos, né? Assim, da tecnologia em auxílio de. Né? Nossa, eu me lembro, assim, no início também eu tive uma história com o André Filho maravilhosa. Maravilhosa. André Filho, gente. Nossa, Casal 20. Vozeirão. Essa bancada ali, né? Garcia Neto, dirigindo um filme que ele fazia, o Burt Reynolds, que era boneco dele. Né? Nossa, então, não era um filme, não. Era uma série ou um filme. Agora não lembro se era série ou filme. Acho que era um filme. E André na bancada fazendo o Burt Reynolds. E aí, Garcia me chama pelo alto-falante lá no pátio, estou sentadinho esperando, bem no início também, bem no início. Aquela voz dele, né, que era toda muito certinha, falava tudo certinho. Tudo maravilhoso, ele era uma delícia. Aí ele me chama, estúdio tal, Sheila Dorfman, estúdio tal, lá fui eu pro estúdio tal. Aí quando chega o André Filho, aí você já dá aquela respirada, né? Vou trabalhar do lado do André Filho, porque tem isso, né? Tem essa coisa. Aí eu cheguei na bancada e ele falou assim, Lupe tal, a enfermeira 2. Né? Aí abrimos o loop, era uma sequência de 4 loops, a enfermeira 2, porque ele foi hospitalizado, e aí tinha 4 loops com a enfermeira 2. Aí o André virou para o Garcia e falou assim, tô lá fora, vou lá para fora. Quando ela acabar de ensaiar, me chama. Ih, clima! Olha o climão! Eu começando! Vou lá para fora, quando ela acabar de ensaiar, me chama. Aí, saiu do estúdio. Aí eu ensaiei. As 3 vezes que eu tinha direito, né? Aí o Garcia chamou ele de volta. Na primeira fala, ele errou. Aí eu virei para ele e falei assim, se tivesse ficado aqui para ensaiar, não teria errado. Ih, mandou! Porque eu era... Já era... Olha lá. Falei assim, pois é, né? Errou, né? Se tivesse ficado aqui ensaiado comigo, não teria errado. Ele me olhou, me fuzilou, né? Me fuzilou em segundos. Saiu aquele raio assim, né? Só que dali para frente, nossa, a gente se deu super bem. Olha que coisa interessante, né? Porque já estabeleceu-se o respeito ali pelo...
Não, porque assim, mas eu nem falei assim, tipo, não. Eu falei naturalmente, se tivesse ficado aqui não teria errado, né? Porque eu ensaiei. Falei assim, naturalmente, entendeu? Ficou pau da vida, mas assim, me fuzilou. Só que... Porque era verdade, né? Era verdade. Era verdade. Ele errou de cara, entendeu? Chegou, abriu a boca e errou.